boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. O Secafé acabou de divulgar o relatório referente ao mês de janeiro, mas para a gente entender o que aconteceu, qual é o cenário, lembrando que lá no mês passado a gente tinha expectativa ainda que o problema logístico continuasse impactando o setor, nós convidamos aqui agora então o Marcos Matos, ele fala em nome do Secafé, o Marcos é diretor-geral do Secafé. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Virginia. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Uma satisfação estar com vocês novamente. Marcos, vamos lá então. De acordo com o relatório que eu estou em mãos aqui, o Brasil teve uma queda de 11,8% em relação ao mesmo período no ano passado, mas teve uma receita que chamou a atenção, né? O que isso significa na prática, Marcos? Bom, os números de janeiro demonstram ali a realidade do mercado internacional de café. Volumes mais baixos, né, 3,23 milhões de sacas, contra 3,66 em janeiro do ano passado, que mostra as restrições na oferta. Nós estamos numa entre-safra de uma safra baixa, safra 2021. Lembrando que em 2020 nós tivemos uma safra recorde, ou seja, saímos de 63 milhões de sacas, segundo a Conab, para 47,7 em 21. Nós estamos na entre-safra dessa safra baixa. Restrições logísticas e tudo isso com consumo forte. A OIC corrigiu os dados de consumo para 2020, aumentando 2%, praticamente 168 milhões de sacas, e vários relatórios globais indicando que o consumo já passou de 170 milhões de sacas para 2021 e projeções para 2022. Ou seja, o consumo vai forte, a oferta tem restrições, e isso resulta em aumento dos preços. A receita cambial em dólares, 700 milhões, é o segundo maior janeiro da nossa série histórica. E os preços também, da mesma forma, são recordes da nossa série histórica, o segundo maior que havia sido em janeiro de 2012. Então, são números expressivos que mostram essa realidade. Um outro ponto são as taxas de câmbio no Brasil, os elevados patamares das taxas de câmbio. Isso resulta para nós em 3,9 bilhões em janeiro. É um crescimento muito significativo, de 52%. Lembrando que o Brasil tem o maior repasse do preço FOB exportação ao produtor, da ordem de 84%. Então, essas valorizações no cenário internacional é uma chance sempre do produtor captar esse valor todo dessas valorizações, conforme ali demonstram os números. E, Marcos, é claro que nesse ano de disponibilidade menor por conta, disponibilidade mais baixa por conta da safra em menor escala, já era esperado que a gente tivesse uma redução nos embarques, mas a gente tem um diferencial aí nos últimos meses, que são os problemas logísticos, que vem impactando bastante. Houve alguma melhora em relação àquele problema de falta de navio, falta de espaço? Como é que a gente está em relação a isso? Bom, essa crise operacional, ela segue no mundo como um todo, muito maior que o café, afeta todas as commodities, né, os mercados globais, essas reaberturas das economias, os portos sobrecarregados. Tivemos sim uma ligeira melhora em janeiro, mas ainda seguimos monitorando os próximos meses. Nós conseguimos trabalhar de uma forma muito competente e organizada, as equipes dos exportadores, e tivemos continuidade dos embarques via break bulk, que são via o Big Bags. Nós tivemos diversos embarques, inclusive registrado nesse relatório. Isso mostra uma estratégia para realmente mitigar todos esses impactos logísticos. Uma forma de exportação utilizando o porão dos navios, mas de uma forma moderna, os big bags, o sistema de informação moderno. Então, isso realmente tem sido muito importante para os exportadores. E, Marcos, como é que você avalia essa questão dos big bags, né? A gente fazia isso há um tempo atrás e agora isso apareceu como uma solução para a gente continuar atendendo essa demanda. Você acha que isso pode ser uma tendência ou, de fato, quando a situação se normalizar, seja daqui 6 meses, 1 ano, enfim, a gente volta aos modelos tradicionais que a gente estava acostumados há 1 ano atrás, por exemplo? Nos parece uma estratégia interessante. Diversos exportadores já lançando mão, outros estudando. É um jeito moderno, né? É o jeito do passado, mas repaginado, né? Modernizado, com as informações que nós temos, com os big bags, que também tem todo o material diferente, os sistemas de informação das qualidades também, a forma como isso é colocado nesse produto. E a gente percebe que
Os problemas logísticos, eles não se resolvem de uma hora para a outra, né? Nós estamos vendo ondas de infecção, ondas de reaberturas das economias, obviamente num cenário muito mais otimista do que no passado, né? Com as vacinações crescentes, mas digamos que os exportadores estão sim estudando e quem ainda não faz está buscando saber mais sobre essa estratégia. Então, digamos que vai fazer parte ali do dia a dia, cada embarque é por volta de 100 mil sacas, então é uma estratégia muito interessante. E Marcos, o relatório do Secafé nesse mês, né, saiu numa semana muito importante. A gente vem observando os estoques lá nos Estados Unidos, né, os estoques certificados em bastante queda, tem o menor volume aí dos últimos 22 anos. O preço voltou a reagir, o mercado voltou a reagir a isso. E eu queria te perguntar o que, na verdade? Eu venho acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que quando o café chega lá nos Estados Unidos, existe uma outra crise acontecendo por lá, interna, que agrava ainda mais o problema. A impressão que a gente tem do lado de cá é que o setor exportador continua buscando essas alternativas, como você já mencionou, por exemplo, as questões da Big Bags, mas quando chega lá o problema já não depende mais da gente, né? É isso mesmo? E tudo isso acontecendo no momento de demanda elevada nos Estados Unidos por conta do inverno, enfim, preocupa, é uma preocupação, a gente precisa de fato continuar observando mais de perto o que está acontecendo por lá? O que você acha? Bom, sempre precisamos monitorar o que acontece por lá. Nós temos aqueles indicadores de tempo de descarregamento de cada navio e, de fato, esse tempo só cresce. Nós falamos em alguns dias, hoje nós falamos praticamente de quase um mês nessas filas dos navios que se formam. Um problema estrutural de mão de obra nos terminais portuários, e os Estados Unidos vêm com o mercado de trabalho, pelo menos as últimas informações, mais aquecidas, e isso realmente pode melhorar nos próximos meses. Temos que acompanhar e realmente não depende de nós. A informação positiva é o consumo, os Estados Unidos, o mundo como um todo. Isso resultou, obviamente, nessa queda, foi para 1,06 milhão de sacas. Acho que 1 milhão de sacas ele é emblemático, o número no psicológico das pessoas, né, o menor em 22 anos, e se continuar a cair, nós vamos ter, por volta de 20, 22 de fevereiro, um novo indicador publicado. Temos que acompanhar. Agora, tudo isso reflete esse crescimento de consumo, esse movimento muito importante para o café e essas dificuldades. Mesmo, por exemplo, a Colômbia, nós vimos os dados da Federação dos Cafeicultores Colombianos, também falando em dificuldades na produção em janeiro, sendo que nos últimos 12 meses, no acumulado, nós vamos ter uma produção de 12,9 milhões de sacas, abaixo das quase 14 milhões de sacas nos 12 meses anteriores a essa análise. Então, a gente vê que as origens passam por dificuldades, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador e segundo maior consumidor, ou seja, nós temos também uma valorização do café no nosso mercado interno, e isso tudo também afeta essa dinâmica comercial. E Marcos, aquela pergunta que eu faço todos os meses para o Secafé, né? A gente tem uma expectativa de restabelecimento dessa crise logística global ou é de novo aquilo, né? Continuar acompanhando mês a mês para ver como é que as coisas andam? É acompanhar mês a mês. Nós temos hoje a crise operacional, nós temos também uma discussão geopolítica que nos afeta o país, o mundo como um todo, né? Os fertilizantes, as relações entre os países, isso tudo também com as metas ambientais que sempre se teve, e as discussões, as relações, o mundo em harmonia é muito importante para estabelecer sempre compromissos. Então, nós temos que monitorar o cenário geopolítico, a reabertura das economias, os novos indicadores econômicos, de empregos, a dinâmica dos mercados, do comércio, e sim, esperar sempre melhorias. O café é privilegiado no sentido do consumo, é uma bebida que influencia muitos jovens, é um símbolo da cultura do Ocidente, principalmente a gente verifica isso no mercado asiático, nos países emergentes asiáticos. Então nós temos que aproveitar essas ondas, o mundo corporativo, as mulheres, jovens como um todo, realmente admirando a bebida. Então nós temos que aproveitar essas ondas e o Brasil é competitivo e atende a todos os mercados, os mais exigentes e diversos mercados. Em relação às demais origens produtoras, né, Marcos? O Brasil continua tendo participação importante nesse mercado? O Brasil é o maior produtor, até final de 2021 nós éramos 40% do mercado global. Claro que com uma safra mais baixa, o Brasil também reduz um pouco suas exportações, conforme a gente mostrou os números, mas a participação em market share do Brasil nunca é linear. Nós temos anos de alta, anos de baixa. A tendência é sempre de crescente. O Brasil cresceu em market share nos últimos 30 anos, 20 anos, nós crescemos em market share, nunca linearmente.
é esperado que anos acima, anos decai, mas obviamente a linha de tendência é de crescimento, né? O café a gente nunca pode olhar um ano apenas ou 2 anos apenas, é uma cultura perene, é um casamento. Então a gente olha sempre em mais anos, a gente tem que pensar já em 2022, 2023 e 2024, num cenário sim de consumo muito forte e crescente. E Marcos, eu tenho uma pergunta aqui do nosso colega Fernando Maximiliano, da Stonex Brasil. Eu vou entrar com ele no Instagram daqui a pouquinho para falar justamente sobre os números do Secafé. E ele me pergunta o seguinte, né? Me pede para te perguntar se o Secafé tem expectativas em relação ao volume total que será exportado no ano safra 21/22. Bom, nós temos no relatório, vou primeiramente deixar um abraço para o Fernando, o Stonex, grande parceiro do Secafé. No ano safra, é julho de 2021 a junho de 2022, nós temos o seguinte dado hoje, considerando de julho de 21 a janeiro de 22, que é o que nós temos até o momento, 22,9 milhões de sacas, caindo 19,4. Nesse mesmo período da safra anterior, nós falávamos em 28,4 milhões de sacas. Mas são 4,17 bilhões, né? Nós estamos crescendo de dólares, crescendo de uma forma muito expressiva, né? Quase 20% de crescimento. Para esses meses que ainda faltam para completar o ano safra, temos que analisar mês a mês. As ordens de grandeza nós já conhecemos, né, com uma possível melhoria, mas lembrando que nós estamos numa entre safra de uma safra baixa, segue sempre desafiador, mas temos que acompanhar mês a mês para fazer esse fechamento completo. E falando um pouquinho da Colômbia, ele pergunta o que a gente pode esperar dos embarques para lá. A gente consegue ter uma noção? Continua chamando atenção no relatório de vocês? Colômbia continua com uma posição importante entre os 10 maiores destinos, a posição número 7. Teve uma queda expressiva, mas obviamente quando a gente olha os principais países, nós temos uma queda que varia de um país para outro, mas nós estamos falando de volumes mais baixos, porque a nossa base de comparação é uma safra recorde em todos os quesitos, volume, qualidade, sustentabilidade, diferenciais competitivos, tudo que poderia dar certo aconteceu em 2020. Então, lógico que a base de comparação sempre sai prejudicada por isso. Mas nós temos, sempre é importante lembrar, um mercado consumidor muito forte. E o café, ele também é valorizado no mercado interno. Então, nós atendemos o mercado interno, atendemos todos os nossos clientes no mundo, mas é esperado as reduções conforme a gente vê em todos esses países. Perfeito. Marcos, por hoje é isso. Obrigada, viu, pela sua participação, pelo Secafé, mais uma vez, vir aqui no Notícias Agrícolas, logo na sequência que vocês divulgam as informações, é muito importante. Obrigada, volto sempre, te espero mês que vem, meu querido. Eu que agradeço, para nós sempre uma satisfação enorme estar com vocês, um abraço a todos. Portanto, esse foi o nosso bate-papo com Marcos Matos, CEO do Secafé, que trouxe para a gente aí o relatório referente ao mês de janeiro. O Brasil teve aí, portanto, então, 11,8% de queda em relação ao mesmo volume, ao mesmo período do ano passado, mas a Receita ela chama atenção, né? O mercado precificou esses problemas todos que a gente vem observando e a Receita Cambial atingiu aí 700 milhões de dólares, de acordo com o relatório Secafé, o maior volume da história para o mês de janeiro. Daqui para frente, o Marcos deixou para a gente que os problemas logísticos eles continuam, mas o Brasil ele continua buscando soluções para atender essa demanda que continua bastante aquecida, né? O breakbook, as big bags continuam aí no radar do mercado. O setor exportador está usando cada vez mais dessa modalidade, fazendo com que esse café chegue até o destino final. E por falar em demanda aquecida, os estoques certificados da ICE registraram nessa semana a maior baixa dos últimos 22 anos. Isso é muito positivo quando a gente fala em relação ao consumo, mostra que apesar de todos os problemas que a gente vem enfrentando, as restrições impostas pelas novas variantes da pandemia do Covid-19, o consumo de café vai muito bem, continua forte, ele se mostra mais uma vez aí resiliente, mas a gente precisa acompanhar de perto porque esses estoques ficam nos Estados Unidos, o maior parceiro comercial do Brasil, que além de ter essa crise logística que afeta todo o setor exportador a nível mundial, tem uma crise interna acontecendo muito forte por lá, com problemas e preocupações de como esse café é descarregado até os armazéns. A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas para ver como é que isso vai se desenrolar. O mercado precificou hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, com base nesses dados dos estoques, os contratos subiram mais de 900%,
pontos na Bolsa em Nova York, então a gente precisa continuar acompanhando, porque de acordo com os analistas que a gente conversa diariamente aqui no Notícias Agrícolas, os fundamentos eles são sólidos para o mercado de café. A gente tem problema logística, mas tem também demanda aquecida, o problema logística sendo contornado aí mês após mês pelo setor exportador do Brasil. A gente precisa acompanhar, porque como você sabe, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Bom, eu agradeço sua companhia, mas te deixo um convite daqui a pouco pelo Instagram do Café em Prosa, @caféemprosa_NA, a gente entra ao vivo com o analista de mercado da StoneX, nosso parceiro Fernando Maximiliano, para debater justamente como o mercado deve reagir a esses números do Secafé, né? Essa live acontece num dia importante, mais um dia de expressiva valorização, então a gente precisa entender o que pode acontecer a partir de amanhã. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas a gente segue ao vivo, tem mais programação para entrar com você na sequência. Não sai daí, Notícias Agrícolas há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.